Parlamentares discutem repasse de verba por parte do Executivo Estadual para órgãos como o Ministério Público e Defensoria Pública. Deputado Marcelo Ramos participa de audiência em Brasília para falar sobre a situação da aviação no estado e deputado Chico Preto destaca a possibilidade de retorno de algumas rotas aéreas no Amazonas. E na edição do Alian Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Davi Almeida diz que Comissão de Constituição e Justiça deve deliberar 21 projetos nesta sexta-feira. Deputado Abdallah Praxe anuncia a implantação de novos conselhos para atender pessoas com deficiência em todo o estado. E ainda, campanha de combate ao desarmamento infantil é apresentado na Assembleia Legislativa do Estado. Boa noite. Depois de aprovar no início da semana o repasse no valor de 22 milhões de reais para aumentar o orçamento do Tribunal de Justiça para 2014, os parlamentares retomaram a discussão, mas dessa vez direcionado a outros órgãos públicos. Os deputados defenderam durante a sessão plenária desta quinta-feira uma análise mais ampla sobre o valor repassado pelo governo do estado para órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. A notícia veiculada na imprensa de que o Ministério Público e a Defensoria do Estado querem aumento no repasse orçamentário feito pelo governo, assim como foi aprovado mais recursos para o Tribunal de Justiça na última terça-feira, foi tema de discussões na Assembleia Legislativa na sessão plenária desta quinta-feira, dia 10. O deputado pelo PPS Luiz Castro lembrou que o dever de repassar recursos para estes órgãos é do Executivo Estadual. O parlamentar defende o acréscimo do repasse. Sou favorável à ampliação do orçamento da Defensoria Pública, mas entendo que não pode ser apenas com recursos retirados da Assembleia. Quem tem a principal responsabilidade nesse processo é o Poder Executivo, que fez o concurso, que fez o chamamento e que tem uma dívida histórica com a Defensoria Pública. O líder da maioria, deputado Chico Preto, defendeu a autonomia orçamentária da Defensoria Pública e propôs a realização de uma audiência pública para discutir o assunto. Para isso, nós precisamos discutir, porque a autonomia orçamentária, em algum momento, importa em aumento de receita, aumento de recursos, de dinheiro, para que a Defensoria possa estar estruturada, cumprindo a contento do seu papel. Então, a minha ação foi apresentar um requerimento, defendendo uma audiência pública, para que com todos que entendam assim como eu, e aqueles também que não entendam como eu, participem desse debate e nós possamos fazer desse debate um grande fórum de discussão, de conclusões a respeito do papel fundamental, na minha opinião, da Defensoria e da necessidade, também essencial, da sua autonomia orçamentária. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, também se pronunciou sobre o tema. Neto lembrou que o valor a ser repassado ao Tribunal de Justiça pela Alian vai ser usado para reforçar e melhorar a qualidade dos serviços do TJ. Quando essa casa definiu e decidiu que nós pudéssemos repassar 0,2% do nosso orçamento, que significa em torno de 12 milhões de reais, que esses recursos foram repassados ao Tribunal de Justiça, ou seja, ao Poder Judiciário, é a forma com que a Assembleia tem, não de ajudar o Judiciário, mas de ajudar o povo do Amazonas, porque com esses 12 milhões, a estrutura do Poder Judiciário vai aumentar e a qualidade dos serviços do Poder Judiciário vão melhorar. A audiência pública sugerida pelo deputado Chico Preto ainda será agendada. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, deputado Davi Almeida, convocou os parlamentares para participar da próxima reunião da CCJ. A pauta de amanhã inclui 21 projetos que passarão por análise antes de seguir para o plenário. Em seu pronunciamento realizado durante o pequeno expediente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, comentou a respeito da próxima pauta de deliberação da CCJ. Segundo o parlamentar, mais de 20 propostas deverão ser analisadas. Nós temos uma pauta de deliberações em torno de 21 projetos, né? E projetos ainda poderão ser analisados extra-pauta. Portanto, em um pronunciamento que fiz agora há pouco, eu convidei os deputados para participar amanhã dessa reunião, para que nós possamos deliberar sobre os projetos que estarão na pauta. O principal papel da Comissão de Constituição e Justiça é o de analisar a legalidade dos projetos de lei apresentados pelos parlamentares. As propostas dependem do parecer da CCJ antes de serem encaminhados para votação em plenário.
O deputado estadual pelo PT, José Ricardo, anunciou na tribuna da Assembleia Legislativa que vai protocolar uma representação no Ministério Público contra a Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o parlamentar, o hospital do município de Novo Airão está em situação precária e não atende às necessidades da população local. Outra denúncia apresentada pelo deputado refere-se à situação das escolas do Amazonas, que ficam em prédios alugados, como é o caso da Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, localizado na zona rural de Manaus, e que corre o risco de fechar as portas por falta de verba. O município de Novo Airão, localizado a 115 quilômetros da capital em linha reta, sofre com a situação precária do hospital. De acordo com o deputado José Ricardo, desde o ano passado, pacientes sofrem com a carência de leitos e profissionais da saúde. Além disso, o hospital encontra-se em péssimo estado de conservação. O hospital que eu visitei o ano passado, ele está numa situação deplorável, uma estrutura muito precária, equipamentos todos danificados, estrutura física muito comprometida, poucos profissionais, precisando de uma grande intervenção. Eu fiz um relatório, mandei para o Estado, para a Secretaria, e agora, um ano depois, fui visitar, eu vi que o quadro se agravou. Ou seja, iniciaram uma pequena reforma, que deveria ter sido concluída em 3 meses, não concluíram, não há prazo para terminar, e a outra parte do hospital está totalmente, vamos dizer assim, amontoado de estruturas jogadas, de poucos profissionais, e as pessoas sendo atendidas em condições extremamente precárias. Portanto, estou pedindo que o Ministério Público intervenha, se for o caso até interditar o hospital. Outro tema trazido à tribuna pelo parlamentar foi a educação. O deputado José Ricardo cobrou do Executivo Estadual o número de escolas alugadas. De acordo com o deputado, em 2012, mais de 70 escolas estavam alugadas para o Estado. Ele também cobrou um posicionamento quanto à Escola Agrícola Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, que corre o risco de ser fechada por conta da falta de repasse de verbas públicas, deixando mais de 300 alunos sem aulas, destes 100 em regime de internato. De modo geral, as escolas do Estado que a gente está visitando, a gente percebe de que há um problema periódico de falta de manutenção. Eu tenho um projeto nesta casa para que haja obrigatoriamente vistoria a cada 1 a 2 anos, para fazer os reparos e evitar grandes reformas e paralisações. Então, um problema de acompanhamento disso. E você tem prédios alugados, não se sabe exatamente quantos prédios o Estado tem alugado, as condições desses contratos, os valores, por quanto tempo está alugado e por que não constrói, então, outra escola. Então, esse é um aspecto que a gente está questionando o Estado. E temos o fato do Estado ter convênios, aí temos o exemplo da Rainha dos Apóstolos, que é uma escola de uma ONG, funciona há 40 anos, que o Estado sempre foi parceiro através de convênio. E agora rompe esse convênio, não ajuda mais, então viabiliza a escola. É muito estranho isso, estou até pedindo informações sobre as razões mais detalhadas desse rompimento do convênio. José Ricardo já apresentou diversos projetos na área da educação. Um deles prevê que as salas de aula tenham no máximo 35 alunos. O outro prevê o repasse de pelo menos 60% dos royalties do petróleo para o setor. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Abdallah Frache, anunciou em plenário a próxima ação que será desempenhada pelo grupo de trabalho. O desafio deve ser a implantação de novos conselhos para atender pessoas com deficiência no interior do estado. Os conselhos da pessoa com deficiência existem para orientar o poder público na elaboração de políticas de atenção aos deficientes. O Amazonas conta com um Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que opina a respeito das ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Estadual. Porém, poucas são as cidades que implantaram os próprios conselhos, o que dificulta a aplicação de medidas adequadas em nível municipal. Preocupado com o problema, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Abdallah Frache, propõe a efetiva estruturação desses conselhos no interior. Hoje, infelizmente, no nosso estado, menos de 10% dos municípios possuem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E isso atrapalha, isso atravanca o direcionamento de políticas públicas, tanto do âmbito federal como do âmbito estadual, para aquele município, para a população que realmente necessita disso. O parlamentar reforçou a importância da implantação dos conselhos o mais rápido possível, pois os municípios ficam impedidos de receber repasses federais para o setor. O recurso para solucionar ou pelo menos amenizar essa dificuldade hoje já existe. O governo federal tem mais de 7 bilhões aí do projeto Viver Melhor, para serem investidos no país. Agora, uma das condições sine qua non para que isso ocorra é exatamente a criação desses conselhos municipais. Então, do ponto de vista prático, o que a comissão vai fazer? Vai percorrer todos os municípios do estado do Amazonas
para tentar implantar o mais rápido possível esses conselhos municipais. As visitas da Comissão de Direitos Humanos aos municípios devem iniciar na próxima semana. A meta da comissão é auxiliar na implantação dos conselhos em todas as cidades do estado. E o projeto Ame a Vida do Governo do Estado desenvolve neste ano a campanha de desarmamento infantil. Atividades lúdicas para estudantes da rede pública são realizados com o objetivo de conscientizar os alunos. O projeto foi apresentado na Assembleia durante uma sessão especial. O projeto Ame a Vida do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, desenvolve em parceria com a Secretaria de Estado de Educação a campanha de desarmamento infantil, que está na 4ª edição com o tema Violência Nem Brincando. Por ser realizada principalmente no ambiente escolar, a campanha tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar as instituições da rede estadual de ensino, a família e a comunidade em geral sobre a prevenção contra a violência. Dessa forma, melhorar o ambiente social da escola, contribuir para a formação de bons cidadãos e ainda promover a cultura de paz entre os alunos. Este ano, a campanha contemplará 105 escolas da rede estadual e tem uma estimativa de atingir mais de 60 mil pessoas da faixa etária de 7 a 17 anos. A coordenadora do projeto Ame a Vida lembra que a campanha também é levada para fora das escolas. As crianças são muito induzidas pelos adultos, né? E assim, é muito importante assim, para nós trabalhar a criança, em segundo lugar a família. Então, a gente faz esse trabalho todo com a criança no mês de setembro e outubro. Novembro, a gente está nas comunidades com os pais, estamos nas escolas, estamos nas igrejas. Então, a gente abrange toda a cidade de Manaus, porque a gente precisa, depois de conscientizar as crianças, conscientizar o pai a não comprar, que ele vai dizer, eu aprendi que eu não posso usar esses brinquedos, como é que vocês estão me dando, né? Então, primeiro a gente ensina para a criança o porquê que ele não deve adquirir aquele brinquedo e depois por que o pai não tem que comprar. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, o governo do estado precisa realizar uma ação mais efetiva contra a criminalidade. Eu entendo que as ações do estado precisam ser mais profundas. Os nossos problemas são mais sérios, são mais intensos, né? Temos vivido, infelizmente, o graçar da juventude na direção do crime, das cadeias, e eu entendo que o Estado precisa de uma ação mais efetiva, mais contundente, com programas efetivos de prevenção à criminalidade, de educação à juventude, de uma forma mais efetiva. O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa por iniciativa do presidente da Casa, deputado pelo PSD, Josué Neto, que garantiu que um requerimento será enviado ao governo para que o projeto se torne um programa do Executivo. Na próxima semana que vem, nós estaremos apresentando em conjunto com os deputados que participaram desta sessão, junto ao governo do estado, para que esse programa se torne um programa já do calendário oficial do estado do Amazonas. Diversos parlamentares prestigiaram a sessão especial. Esses brinquedos, né, em forma de armamento, eles induzem a criança a uma violência. Portanto, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando estiver grande não se desviará dele. Se você doar um livro, doar brinquedos educativos para essas crianças, sem dúvida alguma crescerão crianças com pensamento diferente e com uma socialização bem melhor do que aquela que nós possamos incentivá-la dando uma arma para ela. Eu penso que essa campanha ela tem um foco muito claro, ela é acertada, merece ser valorizada. E essa deve ser uma preocupação de todos nós. Eu acho que nós precisamos ser contaminados com esse sentimento e no nosso dia a dia, sempre que possível, falarmos, estimularmos com atitudes, com palavras, para que haja exatamente esse sentimento. Uma cultura de paz, de diálogo, de discussão, de entendimento e não de violência. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Deputado Marcelo Ramos participa de audiência pública em Brasília para falar sobre a situação da aviação no estado. O deputado Chico Preto destaca a possibilidade de retorno de algumas rotas aéreas no Amazonas. Essas e outras notícias no próximo vídeo. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize
na FM 106,9. E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O governo do Amazonas lançou nesta quinta-feira o projeto de estocagem de pescado nos municípios de Manacapuru e Iranduba, cidades da região metropolitana de Manaus. O plano deve beneficiar cerca de 10 mil pescadores. A Secretaria de Estado da Produção Rural, a SEPROR, lançou na manhã de quarta-feira em Iranduba o projeto de armazenagem de peixe que irá beneficiar até 10 mil pescadores do município. De acordo com o secretário Heron Bezerra, o projeto visa auxiliar o pescador da desvalorização do preço do pescado em período de safra. O programa de armazenamento do pescado, porque durante o período da safra o preço do peixe cai muito. Então, 1 quilo de peixe aqui popular gira aí em torno de 40, 30 centavos. Nós queremos então fazer o quê? Armazenar esse pescado. Nós vamos alugar serviços de frigoríficos para armazenar esse pescado e proteger o pescador para que ele não entregue o produto dele a um preço muito barato. E quando acabar a safra, ele vai receber esse peixe dele de volta e vai comercializar aonde ele bem entender por um preço evidentemente muito melhor. Ainda segundo o secretário, a SEPROR está trabalhando para que a estocagem no frigorífico esteja disponível a partir da próxima semana. A ação começa dentro de uma semana, que é o prazo legal que a gente tem aqui, o aluguel, o contrato firmado. Outro projeto anunciado pela Secretaria de Produção Rural foi a distribuição gratuita de até 300 quilos de gelo por mês para os pescadores do município de Manacapuru. O chamado canoeiro, aquele pescador simples que não tem condições de ter uma grande produção, que não pode receber das torneiras, das mangueiras, das grandes fábricas de gelo que tem em Manacapuru, porque nenhuma fábrica vai atender uma pessoa com 100 quilos, 200 quilos. O pescador Valdeci de Araújo disse que atualmente toda a pesca que ele faz é repassada para os frigoríficos com baixo custo. Agora, Valdeci vai poder armazenar todos os peixes. Aí vai mudar muita coisa, né? O cara vai poder armazenar nosso peixe e vender uma parte. Isso é legal. E o deputado Marcelo Ramos, que preside a Comissão de Transportes da Casa, participou nesta quinta-feira em Brasília da audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, a SINDRA, onde destacou a situação da aviação aqui no Amazonas. A repórter Priscila Sena tem os detalhes. Na ocasião, o deputado Marcelo Ramos destacou o valor cobrado pelas passagens, a necessidade da ampliação do número de voos e os incentivos fiscais concedidos às empresas. O parlamentar disse que tem que haver uma avaliação especial para a situação no Amazonas. Isso porque apenas 12 municípios possuem ligação rodoviária com Manaus. Outros 49 dependem do transporte hidroviário ou aéreo. O parlamentar afirmou ainda que na próxima semana será encaminhada à Assembleia uma emenda à lei de incentivo aos combustíveis para que as empresas regionais de transporte aéreo possam baratear o custo das passagens. Priscila Sena para o Alean Notícias. E o transporte aéreo entre os municípios do interior do Amazonas também foi assunto do pronunciamento do deputado Chico Preto, líder da maioria. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos do Legislativo Estadual falou em plenário sobre a possibilidade eminente do retorno de algumas rotas aéreas que haviam sido descontinuadas e sobre a ação da bancada federal para a reativação de aeroportos no interior. O deputado Chico Preto se pronunciou no plenário Rui Araújo na manhã desta quinta-feira para tratar sobre o transporte aéreo entre os municípios do interior do Amazonas. Com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o estado representa 18% do território brasileiro e depende dessa modalidade de transporte, inclusive para a prestação de serviços públicos mais emergenciais, como a saúde e a defesa civil. O parlamentar destacou que o debate iniciado na Casa Legislativa há 3 semanas encontrou ressonância na bancada federal do Amazonas. A ação da bancada amazonense em Brasília está propiciando o retorno à normalidade dos voos regionais no estado do Amazonas. Nós sabemos que o Amazonas recentemente sofreu uma diminuição dos voos regionais. Por algumas razões de ordem técnica, esses voos foram diminuídos, alguns até mesmo interrompidos. No interior do estado há uma atividade econômica
que é pujante em vários segmentos, e esses segmentos trouxeram para a Assembleia esse reclamo. O que fez a Assembleia? Recebeu os reclamos, patrocinou, providenciou um debate com todas as figuras envolvidas, e isto foi capaz de chegar ao conhecimento dos deputados federais, dos senadores do nosso Estado. Em audiência com a Secretaria Nacional de Aviação Civil e o ministro Moreira Franco da Aviação Civil, deputados federais e senadores amazonenses garantiram o retorno à normalidade dos voos regionais no Estado. Eles se mobilizaram em torno da reabertura de 7 aeroportos de municípios interioranos. Trago os meus singelos cumprimentos à nossa bancada federal, porquanto a notícia de hoje é uma notícia que traduz esperança e traduz, por certo, o retorno da normalidade e do impulsionamento da nossa atividade econômica e das relações sociais com o interior do Estado, traduzindo, ou seja, resgatando a normalidade desses voos. Barcelos, Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Humaitá, Santa Isabel do Rio Negro e São Paulo de Olivença deverão ter seu funcionamento normalizado. A Assembleia tem realizado sessões especiais e audiências públicas desde o início de 2013 para debater o assunto. Deputada Vera Lúcia Castelo Branco solicita estudo para a construção de terminal rodoviário na Vila de Lindóia, localizada no município de Itacoatiara. E mais, deputado Wilson Lisboa envia requerimento à ANAC pedindo a retomada de voos para o município de Fonte Boa. Veja no nosso resumo de notícias. A deputada Vera Lúcia Castelo Branco encaminhou requerimento sob forma de indicação ao governo do Estado e ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas para que viabilize estudo técnico para a construção de um terminal rodoviário na comunidade de Lindóia, em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus. De acordo com a parlamentar, os dois órgãos precisam atender ao pedido o mais rápido possível na realização dessa construção vital para o setor do transporte rodoviário na comunidade, por se tratar de um setor importante para o desenvolvimento do Estado. O deputado Wilson Lisboa enviou um requerimento para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, pedindo a volta das operações de voos para o município de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus. Nesta quinta-feira, o órgão autorizou o retorno das operações que haviam sido canceladas no mês de agosto. Além de Fonte Boa, mais 6 aeroportos do interior do Amazonas tiveram voos retomados. O deputado Davi Almeida convida a população de Manaus a participar de encerramento do 25º Jogos da Juventude Adventista. A final do evento esportivo ocorre neste sábado no Complexo Esportivo do Colégio La Salles. Os Jogos da Juventude Adventista, na sua 25ª edição, termina no próximo sábado, no Complexo Poliesportivo do La Salle, uma programação muito extensa, 3 meses de atividade, e que no sábado nós teremos as finais sendo realizadas lá no La Salle. Eu aproveito, colho a oportunidade para convocar aqueles que gostam do desporto, que gostam do lazer, a participarem e estarem presentes lá no La Salle, a partir das 20 horas. E você vai ver agora o que foi destaque no Alian Notícias de hoje. Parlamentares discutem repasse de verba por parte do Executivo Estadual para órgãos como o Ministério Público e Defensoria Pública. Deputado José Ricardo entra com representação no Ministério Público contra a Secretaria de Estado da Saúde, por conta da situação precária do hospital do município de Novo Airão. E o deputado Marcelo Ramos participa de audiência em Brasília para falar sobre a situação da aviação no Estado. E o deputado Chico Preto destaca a possibilidade de retorno de algumas rotas aéreas no Amazonas. E ainda, campanha de combate ao desarmamento infantil é apresentada na Assembleia Legislativa do Estado. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Alean. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.